velocidade da rodada. Foi o time mais lento quando sai da defesa para o ataque. A média de velocidade do Flamengo, 0,9 metros por segundo, ou seja, menos de 1 metro por segundo. Isso é a responsabilidade de quem? Dos jogadores, do técnico ou de todo mundo? De todo mundo. Do técnico também. Do técnico também. Mas também dos jogadores. A parcela maior para mim fica por conta dos jogadores, porque o técnico não entra em campo. E o técnico está ali na beira do gramado, como sempre ele fica, mas a cobrando a intensidade do jogador. A mensagem que se transmite para um time, né, como esse time sai do vestiário, isso tudo, a motivação, muitas vezes sai do técnico. A exigência, a cobrança. É que no jogo o que ele podia fazer, fez. O Abel leu as alterações aí. Ele fez, tentou mexer. Depois que a coisa já tinha... Olha essa transição. Depois do leite derramado, né? Não, gente, por favor, essa troca de passe do gol do Cleison, pelo amor de Deus. A defesa do Flamengo está completa. Olha lá, ele vai e ninguém... Ele tem 5 jogadores, tem 2 jogadores do Cuiabá fazendo a troca de passe e ninguém tira a bola. O Cepelini começa a jogada, depois ele vai dar a bola para o Cleison, que tabela com o Deivinho e faz o gol. Acho que tem muito mérito do Cuiabá, mas sim... mas essa questão do Flamengo acontece também com o time titular. Sim. A defesa... Mas já era um problema também. O Flamengo é o time, era até poucas rodadas, não sei, não tem como atualizar agora, mas ele era, até pouco tempo, o time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. O time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Como assim? É verdade, porque ataca muito, a defesa fica desprotegida. O adversário, quando chega, chuta. Não converte, mas chuta. Olha a lentidão na recomposição. Não, aqui... Olha o jogador, tanto o Fabrício Bruno quanto o Davi Luiz. A demora para voltar. Ali no segundo tempo houve uma questão, né? Porque o Ayrton Lucas se machucou ou foi poupado no intervalo. Ele o Thiago Maia, né? O Thiago Maia passou a ser o lateral esquerdo e 2 gols saíram ali. O primeiro gol sai numa bola que o Thiago Maia fecha muito, o Cebolinha não acompanha o Matheus Alexandre, que é o lateral direito, e faz o gol dentro da área. E esse terceiro gol sai de uma jogada individual. Entrou muito bem no jogo, né? O Wellington Silva. O Alan já tem que sair para dar a cobertura, que já não está o Thiago Maia ali. Sim. E o Thiago Maia não se encontrou no espaço da lateral esquerda. E ele é muito rápido, dribla, vai para a área. E do outro lado, o Wesley, que sai do banco também, não consegue acompanhar o Daverson, que entra sozinho para fazer o gol. A gente tem uma tela com a diferença de desempenho do Flamengo nas Copas e no Campeonato Brasileiro, para a gente analisar. O Flamengo nas competições que estão em disputa. No Brasileirão, 18 jogos com 57,4% de aproveitamento. Nas Copas, 14 jogos, 71,4% de aproveitamento. Só 2 derrotas. No Brasileirão já são 5 derrotas. Então a gente pode analisar também a média de gols marcados, ela é maior nas Copas. A média de gols sofridos, ela é menor nas Copas. E quando a gente fala que o Galo estava mal, não tinha vencido com o Felipão, venceu, muda o ânimo, mexe no emocional para o jogo decisivo de Libertadores. E o Flamengo, ao levar essa pancada de 3-0 para o Cuiabá, pode afetar, Natália, o jogo do Defensores del Chaco em Assunção contra o Olímpia? Ou nada a ver? A gente está vendo que nas Copas é outra coisa. Acho que um pouco menos, porque os jogadores que jogaram são jogadores que normalmente vêm do banco de reserva. Então, a motivação, e a gente está vendo isso nos números, que a motivação do Flamengo vai um paralelo em relação, corta ali, faz um risco e vai nas Copas. Eu acho que a motivação por ser só 90 minutos, não tem como recuperar ali na frente. É uma decisão, se a gente tomar um gol, vai ter que ir para os pênaltis. Se tomar o segundo, vamos ter que correr atrás para não ser desclassificado. O investimento que o Flamengo faz, ser desclassificado numas oitavas de Libertadores, seria não um fracasso, mas uma decepção. Seria um desastre. Terrível. O planejamento seria um desastre. Porque aí você vai ter que correr atrás do Campeonato Brasileiro. Como é que você corre atrás do Campeonato Brasileiro? Já está muito difícil. Aí você fica com a Copa do Brasil, que tem chances reais e claras de se classificar depois do resultado contra o Grêmio em Porto Alegre. Mas é muito pouco para um Flamengo, mas fala muito do que é o planejamento do futebol do Flamengo. Com trocas sem sentido. Trocou o Dorival, sem sentido algum, começa uma temporada horrorosa, até achar ali, sair o Vitor Pereira e entrar o São Paulo para rodar esse time. Melhora, mas não melhora o suficiente. Você tem a memória melhor que a minha, Bel.
O Flamengo fez uma grande atuação no jogo de ida com o Grêmio na Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil. Deitou. De lá para cá, quais foram os jogos do Flamengo? Depois jogou com o Galo, não foi? Deixa eu ver aqui. Jogou com o Galo e ganhou. O jogo do Barulho. Ganhou de Mas virada não jogou do Galo. melhor que o Galo. O Galo jogou melhor, foi superior. O Flamengo até fazer o gol Virou no final. tinha cinco finalizações. Depois do Grêmio, se eu não me engano, ele ganhou do Vou Galo ver. e ganhou do Olímpia de 1-0, não é isso? É. Flamengo. Não é isso? É isso. E agora tomou 3-0 do Cuiabá. 3 jogos. Depois do Grêmio, ganhou do Galo, ganhou pela Libertadores e perdeu de Nenhum 3-0 deles do teve Cuiabá. uma grande atuação como teve contra o Grêmio. Contra o Grêmio ele jogou muito bem. Sim, foi o último grande jogo. Jogou do muito Flamengo. bem. Jogou com sobra. Em termos de rendimento do time, o Flamengo não conseguiu ter o mesmo rendimento. E no jogo anterior, 2 empates seguidos, né? Um com o Fluminense em 0-0 e outro com o América em 1-1. É isso, com o Antes do América em Grêmio. 1-1 Antes no do Maracanã é que a gente É. vê assim, a média de gols que o América sofre no campeonato é impressionante, né? Tem O 40 gols em 17 jogos. O Flamengo foi fazer um gol no América no último minuto numa bola levantada na área. Esse- Como tinha sido contra o Corinthians, naquela oscilação que a gente Esse- falava, mas era um começo de trabalho do São Paulo. E agora já não é mais um começo. Contra o América flertou com a derrota. Contra o Galo, até acho que, é verdade, não foi todo o jogo. Mas aquele segundo tempo, a participação do Arrascaeta, o A entrada jeito do que o time Arrascaeta vira, ali teve esse espírito de Copa, que o Sampaoli fala, num jogo de ponto corrido. A questão para o jogo com o Olímpia é que a semana já tinha sido tumultuada. Quando a gente fala de espírito, de ânimo do Flamengo, a semana já foi tumultuada. E a gente entende que o jogo de ontem, claro, não é a prioridade dos próximos dias, mas também não precisa perder de 3 do jeito que perdeu. A gente está falando No muito... final teve até olé. Então, a gente está falando muito menos do resultado e muito mais do desempenho muito O jogo abaixo. de ontem me lembrou o jogo que o Flamengo perdeu do Bragantino. Foi 4-0 aquele Foi jogo? 4-0. Ué, Já era Lá o São... foi pior. Aquele jogo já, foi pior, já né? era o Sampaoli ali. Já era. Foi logo depois da data FIFA. Sim. Aquilo ali foi um baile inacreditável que o Bragantino deu. Ali foi e, pior. E ali era o time mesmo, né? Era. Ali É verdade, logo depois da data FIFA. Por isso que eu falo que não é só o técnico. Os jogadores que jogam a Copa também jogaram o jogo contra o Red Bull Bragantino. E não assimilaram. Olha, antes da gente falar sobre o Pedro, Mas eu acho que a cabeça não tá muito legal. Ah, mas tinha que estar. Não tem essa no futebol de minha cabeça tá ruim e tal. Não deveria ter. mas ele não foi refém de uma Ali é uma atuação disputa muito por ruim espaço. coletiva? Ou não? Sim, mas é nesse momento que você tem que chamar a responsabilidade. Me dá aqui, eu vou voltar, vou buscar essa bola na defesa. É nesse momento vou que você querer o responde jogo. pro treinador. É isso. Você tá me dando poucos minutos, mas olha o que o time Me dá entrega. essa bola aqui. A bola não tá chegando, eu vou até lá no meio de campo buscar a bola. Vou fazer a parede, vou me movimentar, vou pedir a bola, vou sair para a direita, vou sair para a esquerda. O Gabigol faz isso. O Gabigol faz isso o tempo todo no time do Flamengo. Então, assim, não é a orientação do técnico que ele fique parado. Muito pelo contrário, é que ele se mexa. Ele ficou esperando a bola. Tinha que ter mais Chega fome, ali, ele tem né? qualidade técnica, ele tem que se apresentar para o jogo. Até Não porque se apresentou para o jogo. toda essa encrenca aí começou por causa de cobranças dele, né? Ele tava chamando, ele tinha que mostrar com atitudes tudo aquilo que ele mostrou com palavras, com reclamações. Sim. Era a hora e a vez dele. E foi ausente. Eu entendo que ontem o holofote estava desse tamanho em cima dele, porque realmente, depois de tudo o que aconteceu, se olhava para o Mas é a hora de aproveitar o holofote, né? Exato. É o momento E de ele separar. dor que sente. Ele tem qualidade para isso, né? Por isso que a gente fala, não é verdade? Uhum. Mas eu concordo com o Eugênio, às vezes tem que Mas faltou mostrar o ímpeto. mais. Faltou essa gana. Faltou o sangue nos olhos. Ele Ao mesmo tinha tempo, eu motivos. continuo achando que a atuação do time também atrapalhou Não, muito. muito. Ele não recebeu muitas bolas, mas é o que a gente falou, você tem que gerar oportunidade. Tem muito atacante que não recebe bola, mas que vai buscar, ele citou o Gabigol, o Roger Guedes fazia isso no É Corinthians. verdade, bem lembrado. O Roger Guedes é o grande exemplo de várias vezes que o Corinthians não jogou nada, ele foi Quantas lá vezes? e Ele foi ele resolveu. criou Vai pro praticamente. jogo. Características diferentes, jogadores, Até o posicionamento posicionamento diferente, a gente sabe mais de tudo isso. complicado, Mas a gente né? está falando de atitude. A atitude de você tentar se colocar no jogo, se colocar dentro de uma situação de jogo.